Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais esse vídeo aqui do professor Gutierrez para matemática para concursos, né? Dessa vez nós vamos falar sobre transformações de unidades, as unidades do Sistema Internacional de Unidades de Medida e aquelas que mais são cobradas nos concursos, além de fazer alguns exercícios também de transformação, tá? Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, que por mais que pareça ser muito básico, mas ele é essencial e uma ferramenta imprescindível para resolver outras questões. Até porque tem questões que não vão ser diretamente sobre unidade de medida, mas você vai precisar transformar a unidade de medida para fazer a questão. Você vai ver bem o que vai acontecer. O foco desse vídeo é você aprender sobre a transformação das unidades. Porém, ele será a ferramenta muito importante para você em outros assuntos, como funções, frações, porcentagem e também regra de três simples, compostas, entre outras aplicações também, tá? Então vamos lá. Primeira unidade de medida que nós vamos ver são as unidades de comprimento, ou popularmente conhecidas como distâncias, né? As distâncias em uma única dimensão. E como você pode ver aqui ó, no slide, você vai ver várias unidades de medida e muitas vezes a gente não vai decorar tudo isso, né? Vamos ser bem sinceros aqui e cá entre nós, você não vai decorar todas as unidades na escala e nem vai estar fazendo essa escala em todo quanto é papel para ver se decora, tá? Se conseguir, tudo bem, mas eu vou te apresentar as principais e aquelas que mais vão ser utilizadas para você entender. Algumas delas você também vai entender como elas funcionam pela nomenclatura, né? O nome delas entrega muito sobre como você transforma uma na outra, sabendo que a principal unidade de medida e a oficial no sistema internacional é o metro, tá? É a partir do metro que nós vamos identificar os múltiplos e submúltiplos das unidades de comprimento, tudo bem? Então vamos entender quais são as principais, estas que estão aparecendo aí na sua tela, de quilômetro até milímetro e vice-versa, tá? Como é que a gente transforma uma na outra? É como se fosse uma escadinha, certo? Ó, a partir aqui do metro, ó, saindo aqui do metro, se você vai para o centímetro, que é o cm, você já lembra logo, o centímetro tem a ver com 100. Então, ó, eu pegar o metro e multiplicar ele em 100 pedacinhos, tá? Dentro desse metro cabem 100 pedacinhos, por isso chamado de centímetros, ou a centésima parte de um metro, tá bom? Já o milímetro, ele é a milésima parte do metro, por isso chama milímetro, milésima, tá certo? Então, se você quiser sair do metro para o milímetro, você vai estar aí ó, multiplicando por 1000. Porém, se você colocar uma do lado da outra, né, inclusive o quilômetro, o km, que eu já vou explicar por que esse K, você vai ver uma escadinha, tá? Ó, a maior unidade, que é o quilômetro, quando vai descendo, ela desce 3 casas para chegar no metro. Depois ela desce 2 casas, chegando no centímetro, depois uma única casa, tá vendo? Ó, 3, 2, 1. E aí você vai entender como isso funciona. Como assim casas, Gutierrez? Porque você não vai precisar fazer conta, isso mesmo. Para que tá fazendo tanta conta? Você só precisa mexer a vírgula nas unidades de medida. Se você aprender bem esse macete de como você transformar apenas mexendo a vírgula, você vai poupar muito tempo, enquanto outros candidatos vão estar lá multiplicando, dividindo, ficando na dúvida, você vai estar aqui ó, mexendo apenas a vírgula, tá certo? Então veja, para a direita, tá? Para a sua direita, você vai ver aí a multiplicação, né? Multiplicando por 1000, por 100 e por 10. Ou simplesmente mexendo a vírgula para a direita também. 3 casas, 2 casas em uma casa. Sempre aí, ó, 3, 2, 1. Agora, se você for do menor unidade de medida para a maior, você vai estar dividindo, tá certo? Você divide o valor por 10, 100 ou 1000. Ou simplesmente, voltando aí ó, para a sua esquerda, você vai voltar aí uma casa, duas casas ou três casas, dependendo da unidade de medida. Tudo bem? Então veja só, se eu tiver um número em quilômetros e quiser transformar em metros, ó, para a direita, tá vendo? Ó? O K, se você acompanha redes sociais, quando alguém atinge 1000 seguidores, ela aparece lá um K, né? 5K, 10K, 20K significa 1000, né? Então km seriam 1000 metros, tá? Então 1 quilômetro tem 1000 metros, tá bom? Agora do metro para o centímetro, você tem aí ó 100, né? Ó, centímetro. Então eu preciso de 100 para formar um metro. E o milímetro, também em relação ao metro, são 1000. A única diferença é que aqui, ó, do centímetro para o milímetro, daqui para cá, você vai ter aí uma casinha só decimal. É só lembrar lá da régua, né? Na sua régua, numa fita métrica ou então em uma trena, você tem entre um centímetro e outro, outros tracinhos ali formando 10 espaços, né? 9 tracinhos ali entre eles, formando 10 espaços.
Esses 10 espaços têm uma espessura aí de milímetros, né? Então, formando 10 milímetros, você tem 1 centímetro. Formando aí 100 centímetros, você tem 1 metro. E formando 1000 metros, você tem 1 quilômetro, tá? Então, 10, 100, 1000 subindo, ou então voltando, 1000, 100 e 10. Vamos ver isso na prática, tá? Como é que a gente pode transformar? Vou deixar aqui para você observar aqui a escala para te ajudar a transformar junto comigo e espantar de vez essas transformações que muitas vezes é o terror de muita gente, tá? Então, começando aqui, ó, 2.350 centímetros, tá? Ó, preciso de 100 para formar 1 metro. Eu quero transformar justamente em metros. Se eu preciso de 100 para formar 1 metro, o 100 não são duas casas, não é isso? Então, eu vou voltar aqui, ó, duas casinhas e vai ficar o número 23,50. Como assim, Gutiérrez? Ó, deixa eu te dar outro macete, ó. Vou colocar aqui o quilômetro lá em cima. Depois nós temos o metro, depois o centímetro e por último o milímetro. E aí, ó, toda vez que você tiver aqui, ó, nesse sentido, ó, descendo a unidade de medida, ó, diminuindo ela de nível, você vai vir, ó, para a direita, tá vendo, ó? E você vai avançar nessa contagem, 3, 2 e 1, tá? Então, 3 casas do quilômetro para o metro, ou do metro para o quilômetro, tanto faz. 2 casas entre o metro e o centímetro, lembra do 100? E do centímetro por milímetro apenas uma casinha. E se você estiver subindo, é o mesmo esquema, tá? Você vai aí subir uma casa, duas casas ou três casas, dependendo da sua posição. Então, ó, no caso onde nós estamos é no centímetro e queremos chegar no milímetro. Melhor, no centímetro e queremos chegar no metro, perdão. Então, eu tenho que subir, certo? Subir duas casas. Por isso que eu peguei a vírgula que fica escondidinha aqui no final e subi duas casas, ó, para a esquerda. Essa ideia de subir as casas decimais, tá bom? Então ficou 23,50. Vamos ver mais exemplos para você entender. Agora o contrário, de metro para centímetro. Continua sendo duas casas, né? Ó, metro e centímetro são duas casas. Mas dessa vez vai ser para a direita ou para a esquerda? Olha para o esquema que eu escrevi aqui, ó. Tô descendo a ladeira, então descer é para a direita, tá certo? Essa ladeirinha aí é para a direita. Então vai ficar aqui, ó, o 23 e a vírgula que estaria aqui vai ganhar mais duas casas decimais. Ó. Eu posso colocar ela aqui no final, como também eu posso deixar ela invisível, tá? A vírgula no final ela não é obrigatória. Pode deixar aí 2.300 ou 2.300,0, que dá no mesmo, tá bem? Então a vírgula ela andou duas casas para frente. Vamos mais uma. 1,2 quilômetros para metros. Esse aí geralmente é o mais fácil, né? 1 quilômetro tem 1000 metros, tá aqui, ó, 1000 metros. Então, eu tenho que avançar 3 casas para a direita, ó, de quilômetros para metros, a gente tem que ir para a direita. Então, essa vírgula aqui, ó, 1,2, a vírgula vai sair entre 1 e o 2, vai pular uma casa, vai pular duas, depois a terceira. Ela vai ficar aqui e aí a gente vai preenchendo com zero onde tiver vazio, né? Então vai dar 1.200 metros, né? Ou 1.200,0, tanto faz, tá certo? Então, mais uma vez, se eu tiver com uma unidade de medida grande e ela for para uma unidade menor, a vírgula vai indo para a direita, tá certo? Agora, se eu estou subindo dentro de nível, estou pegando uma unidade de medida pequena e vou subir, eu tenho que ir para a esquerda, tá certo? Para a sua esquerda aí. E você pega a vírgula de onde ela estiver. Thierry, não estou vendo vírgula. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, não tem vírgula. E onde é que eu vou achar uma vírgula? Lembra que eu falei que ela não é obrigatória contar aqui no final? Então, 510 é como se fosse 510,0, né? Então, ó, 510,0. Ela vai sair daqui do final. E aí, de metro para quilômetro, a relação metro-quilômetro é 1000. 3 casas, ó, 3 zeros. E eu vou subir, né? Se eu vou subir, é para a esquerda. Ficar aqui, ó, 0,510 ou apenas 0,51 também está correto, tá? Então, ó, 3 casas para a direita. Então, as unidades de comprimento, para que a gente possa pegar todas elas, né? As mais utilizadas, que são essas que eu estou te mostrando, você vai ter essa relação 3, 2, 1 de cima para baixo ou 1, 2, 3 de baixo para cima, tá? Pode utilizar essa escala que eu estou mostrando aqui embaixo ou então essa escalinha que eu montei aqui improvisadamente em forma de uma descida, né? Essa descida para a direita. Mais exemplos. 1,3 metros para milímetros, ó, de metro para milímetro. Vou colocar aqui o apontador para te mostrar. De metro até o milímetro, você vai ter aqui, ó, duas casas, eles transformam em centímetros, mais uma casinha vai virar milímetro.
isso para a direita, tá vendo? Ó, de metro para milímetro você vai para a direita. Então vamos lá, ó. Escrevendo aqui, ó, o 1 e o 3, essa vírgula que está aqui vai ter que avançar 3 casas. Então, como é que isso vai acontecer? Vai dar 1.300. 1.300 milímetros. Tá? Essa vírgula vai sumir daqui, não esquece de tirar ela, e ela vai parar lá no final. Tá certo? Então, 1.300 ou 1.300,0. Eu vou apagar aqui esse borrão aqui, para que você não se confunda. Então, 1.300 milímetros. Vamos para mais um exemplo. 185 milímetros para centímetro. Ó, de milímetro para centímetro está bem encostadinho, né? Uma casa só. E é ó, do menor para o maior. Então, se é do menor para o maior, uma casinha só é o suficiente, tá? 1 centímetro vai conter 10 milímetros. Então, ó, fica aqui, ó, 18,5 centímetros ou 185 milímetros. Bom, uma outra maneira de realizar isso, eu vou fazer isso com esse último exemplo, é realizando uma regra de 3, tá? Esse é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, mas algumas pessoas se dão muito bem na hora de fazer com regra de 3. Ó. Vou dar esse exemplo. Ó. Se eu sei que 1 metro tem 1.000 milímetros, eu quero saber aí, ó, 45 milímetros, vou colocar aqui embaixo dos milímetros, ó, quantos metros isso vai dar? Aí a gente coloca ali um x. E aí a gente faz a regrinha de 3, né? Ó, 45 vezes 1 é 45, x vezes 1.000 é 1.000x, e aí vai ficar dessa forma, ó, 1.000x é igual a 45. Vamos dividir 45 por 1.000. E aí, numa divisão por 1.000, a gente volta 3 casas decimais, ficando assim 0,045, tá certo? Ó, 3 casas decimais voltadas com sucesso. Você pode pensar dessa forma, tá? 0,045 ou fazer as escalas como eu estou te mostrando, apenas movimentar a vírgula para a direita ou para a esquerda conforme a necessidade. E vamos às unidades de capacidade, tá? Nas unidades de capacidade eu vou destacar aqui as duas principais que você vai encontrar aí nas questões, que são o litro e o mililitro. E esse é bem fácil de transformar, tá? Diferente das unidades de comprimento, né, que é aquele 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, dependendo de que sentido você estiver indo, aqui sempre serão 3 casas. 1 litro tem 1.000 ml. Né? Lembrar da ideia da garrafinha, né? Na garrafinha PET, você tem aí, você tem 1 litro. Para formar 1 litro, você precisa de 2 garrafinhas de 500, né? Por isso, 1.000 ml ou 1.000 mililitros, que é o nome da unidade corretamente. Tá? Então, se você tiver de litro para ml, 3 casas para a direita. E se você tiver de litro de ml para litro, 3 casas para a esquerda. Tá certo? Vamos aqui dar alguns exemplos. 250 litros em ml, tá vendo? É da unidade grande para a unidade pequena. Então é para a direita. Todas as vezes que você tiver uma unidade grande e vai para uma unidade pequena, você tem que fazer essa relação aí de pegar a vírgula e jogar ela para a direita, tá bom? Para a direita, avançar para frente, o número vai ficar maior, tá? Então, porque eu tenho uma unidade grande indo para uma unidade pequenininha, né? Pensa só, se você tem aí algo que está cortado em pedaços grandes, né, em uma unidade grande, se você for cortar em pedaços pequenininhos, você vai ter mais pedaços. Então, a tendência é de que pegar uma unidade grande, ela aumentar o número para ficar numa unidade pequena, tá certo? E o contrário também, né? Se eu tenho uma unidade pequena e quero colocar ela numa unidade grande, eu vou ter que juntar vários pedacinhos pequenininhos para formar um pedaço grande. Então, a tendência é o número diminuir, tá? De ficar cada vez mais decimal. Deu para entender? Então, ó, 250 litros vai ser, ó, 250 mil ml, tá? Ó, porque um litrinho desse já dá 1.000 ml. Então, 250 litros, 250 mil ml. Próximo, 23 ml, ó, agora é o contrário, né? Lembra? A tendência é diminuir. Então, eu vou pegar a vírgula e andar para a esquerda, né? Voltar 3 casas decimais, ó. O 23 vai ficar aqui, a vírgula escondidinha no final vai voltar 3 casas, ó. 1, 2, 3. E aí aparece a vírgula. Agora ela é obrigatória, tá? Vou preencher os espaços vazios com 0 e tá transformado. Tá vendo? Não precisou fazer uma conta de divisão por 1.000. É só voltar 3 casas. Então, 1,2 litros para ml, né? Ó, se 1 litro tem 1.000 ml, aqui você vai ter 1.200 ml, né? Ó, a casa aqui vai para a direita, ó. Uma casa, 2, 3 casinhas para a direita.
Mais uma, 510 ml em litros, ó, 3 casas para a esquerda, tá? Porque, ó, de ml para litro é subindo, tá bom? Então fica 0,510 ou só 0,51. 1,3 litros, você vai ter 1.300 ml, ó, 3 casas para a direita, porque, de novo, de uma unidade maior, litro, para uma unidade menor, ml, tá? Então, daqui para cá, 3 casas para a direita, né, vezes 1.000. E se estiver voltando, assim como no esquema aqui do lado, 3 casas para a esquerda, certo? Mais um exemplo, 185 litros em ml vai dar 185 mil ml, certo? Nem sempre serão 3 zeros, tá? Podem ser 2 zeros, 1 zero, ou só mexer a vírgula se ela existir. 4 litros vão dar aí, ó, 4.000 ml. Tudo bem? Vamos ver então aqui as unidades de massa agora, tá? Eu sei que o vídeo é um pouquinho corrido, mas é para que você só sintetize tudo aí que você deve estar estudando em suas apostilas, o seu conteúdo digital, para que você possa entender algumas dicas de como transformar. As unidades de massa são bem simples também, e eu vou te mostrar as que são mais utilizadas, que são tonelada, quilograma, grama e miligrama. A tonelada, tá? Todas elas são de 3 em 3, você vai entender. Uma tonelada tem 1.000 quilos. 1 quilo tem 1.000 gramas. Uma grama tem 1.000 miligramas. Tá vendo? É tudo 1.000. Tudo 3 casas, assim como nas unidades de capacidade, tá certo? É só você saber se a vírgula vai para a direita ou vai para a esquerda, tá? Ela vai para a direita quando você está vindo de uma unidade maior e vai para uma unidade menor, né? 3 casas, 3 casas, 3 casas, 3 casas. E se você estiver subindo essa unidade, ó, da menorzinha para a maior, é sempre para a esquerda, tá bom? Então, vai descer para a direita. Se vai subir, é para a esquerda, tá bom? Vamos aqui a alguns exemplos para a gente ir logo para os exercícios, que eu sei que você já deve estar curioso. Vamos então para o primeiro exemplo. 350 gramas para miligramas. Tá vendo? Ó, grama, miligrama. Miligrama é menor. Milimetricamente, ou seja, a milésima parte do grama. Então eu vou multiplicar isso aqui por 1.000, né? Ó, vezes 1.000. Ou simplesmente 3 casas para a direita. Ó, 350 com 3 zeros a mais. 350.000 miligramas. 23 gramas para quilograma. O quilograma é maior, né? Então, se eu estou subindo de nível, ela vai para a esquerda, tá? Ó, de grama para quilograma. Então, eu vou repetir o 23 aqui no final e vou voltar 3 casas com a vírgula. A vírgula imaginariamente está aqui. Ela vai 1, 2, 3. 0,023 quilogramas. Próxima. 1,2 toneladas, né? Agora a tonelada para o quilo vai descer, por isso para a direita. 1.200 quilogramas. Tá vendo? A vírgula saiu daqui e foi parar lá no final. E vamos aqui ao próximo exemplo. Ó, 510 gramas para quilogramas. Tá vendo? Ó, você vai agora de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, para a esquerda, tá? Sempre 3 casas, que estamos falando de unidade de massa e de capacidade, né? Até que está escrito aqui capacidade, mas na verdade é massa. Vou corrigir aqui, ó. Vamos lá, 510 gramas em quilogramas vai ficar o seguinte, né? Eu vou colocar aqui os 510 e vou voltar para a esquerda, tá? Ó, lembra, grama é voltando, ó. Volta para a esquerda aqui, ó. 3 casas, então vai ficar 0,510, ó. 3 números eu tive que pular para colocar a vírgula, já que ela veio lá do final, invisível, né? Então, 3 casas para a esquerda. Agora, esse número aqui já possui vírgula, tá vendo? 1,3 quilos. Então, da onde ele está aqui, eu vou ter que mover 3 casas. Agora a pergunta é, para a direita ou para a esquerda? Se você está aí de quilos e vai para gramas ou até miligramas, é sempre para a direita, né? Uma unidade um pouco menor. Então, ó, se eu mover 3 casas, ficando 1.300, vou ter 1.300 gramas. Mas eu quero miligramas. Então, miligramas é, mais uma vez, 3 casas para a direita. Então, vão vir mais 3 zeros aqui, ó. Ficando assim, 1.300.000 miligramas. Mais um, 185 toneladas em quilogramas, né? Uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Então, se eu tenho 185 toneladas, 185.000 quilogramas, tá bom? E a última aqui, ó, 4 quilos em toneladas, não vai dar 4.000. Cuidado na pegadinha, tá? Ó, é para voltar dessa vez, ó. Tonelada é uma unidade acima. E se é uma unidade acima, a vírgula tem que caminhar para trás, tá? Toda vez que você está voltando as unidades, né, para uma unidade mais acima, a vírgula também tem que voltar, ou seja, para a esquerda, 3 casas decimais. Então vai ficar aqui, ó, 4 lá no final. Vamos pular o número 4
e mais duas casas, né? Faltando então 3 casas decimais aí a partir do final do 4, né, que a vírgula fica ali escondida, ele vai ficar aqui, ó, 0,004, tá certo? Então, ó, voltou 3 casas para a esquerda, tá? É no sentido de voltar casas decimais, já que estamos fazendo uma regressão com as unidades, tudo bem? O último tipo de unidade de medida muito importante que você não pode esquecer são as unidades de tempo. Nós temos as unidades de tempo envolvendo calendários e também envolvendo relógio, né? Dependendo do edital, alguns vão mais para os calendários, outros mais para os relógios. Então você tem que tomar cuidado lá quando fala de relações sobre lugares, pessoas, tempo, associações lógicas. Nós temos muito sobre calendários, questões de calendário, mas também temos que ter um cuidado na hora de transformar horas em minutos, minutos em segundos, né? Então vamos começar pelas de relógio. Dessa vez não vão ser, sabe, pegar a vírgula e mexer na vírgula apenas, tá? A gente vai precisar realmente fazer algumas continhas. No sentido de que, quando eu estou avançando com as unidades de tempo de relógio, hora, minuto e segundo, eu tenho que multiplicar por 60, que uma hora tem 60 minutos e um minuto 60 segundos. E se for no sentido contrário, né, eu estou em uma unidade menor para uma unidade maior, lembra-se, a operação é de divisão. Só você lembrar, né? Uma vez um aluno me falou o seguinte, que para lembrar se é para a direita ou para a esquerda, ou multiplicação ou divisão, né? Lembra da ideia da ladeira, né? Se você está descendo a ladeira, é mais fácil ou não é? É mais fácil. Então, o que é mais fácil? Multiplicar. Então, descer a ladeira é multiplicação. Então, de uma unidade maior para uma unidade menor, multiplicação. Agora, quando eu vou subir a ladeira, né? Um pouquinho mais complicado, não que não dê para fazer, mas dá mais trabalho, é a divisão. Então, eu vou dividir quando eu estiver indo de uma unidade mais baixa até subir essa ladeira aí e ficar numa unidade mais alta, tá bem? Então, de hora até chegar em segundo vai multiplicando por 60 e de segundo até chegar em hora também vai dividindo por 60 para chegar no máximo que possível. Então vamos ver alguns exemplos aqui que muita gente vai se confundir, principalmente quando se trata de números decimais, tá? Mas antes disso, temos também as unidades de calendário, tá? Eu sei que isso parecem muito óbvios, mas muitas vezes as pessoas esquecem, né? Um dia, 24 horas. Uma semana, 7 dias. Por mais que você seja nordestino feito eu e fale de hoje a 8, não é de hoje a 8, é 7 dias, entendeu? A gente fala de hoje a 8 porque está contando com hoje, por isso que chama hoje a 8, né? Mas na verdade é daqui a 7 dias, uma semana, tá certo? Um mês, matematicamente, ele é 30 dias, mas o dia tem 28 de fevereiro, e tem ano que é 29, tem mês que tem 31. Eu sei, filho de Deus. Mas 30 dias é matematicamente um mês. Então, se falar 3 meses, sem especificar quais são, serão 30 vezes 3, 90 dias, tá certo? Então, se falou em mês, é 30 dias. Se ele falar no mês de agosto, aí beleza, aí você vai lá, utiliza o método que você quiser, seja aquele dos ossinhos, para saber se tem 30 ou 31. Mas, matematicamente, se você falar tantos meses, principalmente quando fala de matemática financeira, falou 3 meses, 6 meses, é vezes 30, tá? Cada mês é 30 dias. Um ano, 12 meses ou 365 dias. Aí lá vem o chato, né? Vai ter 6 horas e não sei o que, 365 dias. E mesma história dos dias, tá? E do mês. 365 dias formam um ano, tá bom? Ponto. Uma década, 10 anos, um século, 100 anos e um milênio, 1000 anos, né? Ó, 10, 100 e 1000, tá certo? Além daquelas outras medidas que a gente tem também, como bimestre, que são 2 meses, trimestre, 3 meses, semestre, que são 6 meses, né? Ou então quando fala sobre bienal, né? A bienal do livro são 2 anos, tá? Então, cuidado com as nomenclaturas e o nome mesmo já vai te denunciar e dar uma pista muito boa sobre quantos anos, quantos meses, quantos dias nós estamos falando. Tranquilo? Vamos ver então aqui alguns exemplos de transformação de unidade de tempo do relógio, que eu sei que são as que são mais complicadas. Exemplo, 25 minutos em segundos. Para transformar 25 minutos em segundos, eu vou multiplicar por 60, né? Lembra? Descendo a ladeira, ó, de minuto para segundo, vai ter que descer. Então é multiplicação. Vai pegar lá, ó, 25 vezes 60. Vou te dar uma dica. Multiplica só por 6, porque o zero a gente vai deixar ele aqui no finalzinho, quietinho, tá? Mesmo que multiplicar por 10, né? Acrescentar esse zero depois não vai ferir a sua conta. Então vamos multiplicar aqui, ó, 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 2 é 12, com mais 3 vai dar 15. Então tem 1.500 segundos.
25 minutos dá 1.500 segundos. 1,3 horas não é 1 hora e meia. Cuidado, não é porque tem um 3 ali que aquilo ali é 30 minutos. Tá? Eu sei que ali 1 hora é 1 hora, mas esse vírgula 3 não representa 30 minutos, porque 1 hora não é de 0 a 100, certo? Porque aí ficaria, imagina, 1,9 é 1 hora e 90. Você já viu isso? Não tem 1 hora e 90 minutos, né? Então, é vezes 60. O que é que a gente faz? Pega esse número e multiplica por 60. Se você quiser transformar totalmente em minutos, a gente multiplica tudo, tá? 1,3 vezes 60. Lembra daquela dica do zero, né? Eu deixo ele aqui de lado e multiplica por 6. 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 1 é 6, com mais 1 vai dar 7. Então, 780, falta a casa decimal, não esqueça disso. Ó, 78 minutos. E aí, se você quiser transformar isso naquele formato, né? Horas e minutos, aí a gente transforma, né? Lembra que 1 hora é 60. Então, até ali, ó, tem 1 hora, né? 60 minutos, 1 hora. E aí, quanto é que sobra depois dos 60, né? 18 minutos. Tá bem? Então, é só fazer essa continha aí que vai dar certo. Agora, vamos ver esse exemplo aqui, ó. 45 segundos em minutos. Então, é o contrário. Agora, em vez de eu multiplicar, eu vou estar subindo a ladeira, né? Então, tem que dividir por 60. E aí, vai ter que fazer, sim, divisão com decimal. Não tem para onde correr. Se você está com preguiça, então desista do concurso. Vai estudar e faça as continhas todas. Eu sei que algumas a gente pode dar um jeito de fazer mais rápido, mas algumas não tem jeito. Vai ter que dividir, vai ter vírgula aparecendo de um jeito ou de outro. Então, ó, 45 dividido por 60. Sabemos que não tem como, né? Não tem como dividir aí um número menor por 60, assim, nesse caso. Então, a gente acrescenta 0, e um zero aqui no meu dividendo. 450 dividido por 60, né? Lembra da tabuada do 6 aí? Você vai fazer, ó, 6 vezes 7, tá? Que vai dar 42. E é como estamos falando de 60, o zero vai junto. Então, 420. Sobra 30. Vou poder acrescentar um zero novamente, porque eu já coloquei vírgula na minha resposta. Não existe uma resposta aí com duas vírgulas. Então, mais um zerinho aí para nós dividirmos. 300 dividido para 60 vai dar 5, porque 5 vezes 6 é 30, então vezes 60 fica 300. Não sobra nada. Então, nós temos aqui, ó, 0,75 minutos, tá certo? Então, é próximo de 1 minuto, né? Próximo do número decimal 1 inteiro minutos, 0,75, tá bom? Vamos para mais um exemplo, 90 segundos em minutos. Não, nesse caso, fica um pouco mais fácil, porque você sabe que se 1 minuto é 60 e meio minuto é 30, então, ó, 1 minuto e meio, né? 1 minuto 60 com mais 30, 60 mais 30, 90. Então, 90 segundos é 1 minuto e meio, né? 1 minuto mais metade de 1 minuto. 1,5. 90 minutos em horas agora, né? Para quem os amantes aí do futebol, 90 minutos a partir daí é 1 hora e meia, né? 1 hora é 60, então com mais 30, meia hora, 1,5 horas, tá certo? Para mais uma vez você não colocar lá 1,3. O 3 ali representa outra coisa, porque o tempo não é contado de 100 em 100, nem de 10 em 10. Mais um exemplo. 72 horas em dias. Lembra? Quantas horas tem um dia? 24. Então, quantas vezes o 24 eu tenho que fazer para chegar em 72? Posso fazer dessa forma, ou também posso fazer uma divisão. Nesse caso, ó, se você for multiplicando, ó, 24 vezes 2 dá 48. 24 vezes 3, aqui é 12, né? Ó, 5, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Com mais um, 7. Ó, 72 horas, certinho. Então, dá 3 dias. Perfeito. 3 dias vezes 24 horas, 72 horas. Mais um exemplo, 42,3 horas em minutos. Não é 42 horas e meia, lembre-se disso. Temos que pegar esse número decimal e multiplicar ele por 60. Então, 42,3 vezes 60. Vou deixar o zero de lado e multiplicar só o 6. 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 6 vezes 2 é 12, com mais 1 dá 13. 6 vezes 4 dá 24, com mais 1, 25. Lembra da casa decimal, ó, nós estamos multiplicando um número que tem vírgula, então tem que respeitar isso aí, ó, uma casa decimal só. Então teremos aí, ó, 2.538 minutos.
Quantas horas e minutos isso vai dar, Gutierrez? Ó, uma maneira, já que o número está muito grande, eu tenho 42,3, não é isso? Ó, esse 42 são 42 horas. Então, eu só preciso transformar esse vírgula 3 em minutos. Então, a gente vai lá, ó, 0,3 e multiplica isso por 60, né? Não é só a parte decimal, 0,3. Vou deixar o zerinho de lado e multiplicar só por 6. 3 vezes 6 dá 18. 6 vezes 0 é 0, vai descer 1. A casa decimal, para não esquecer, 18 minutos. Então, esse tanto de minuto aí, 2.538, é 42 horas e 18 minutos. Tá certo? Então, se o número for muito grande, pega lá o decimal. Antes da vírgula é a parte inteira, né? Quantas horas já tem. E a parte decimal a gente multiplica por 60 e tá tudo certo. Vamos então aos nossos exercícios, né? Vamos praticar. Vou passar aqui para outra tela e a gente vai fazer alguns exercícios da banca Sebrasp e também da banca Selecom. São exercícios que são diretamente ligados às unidades de medida, mas existem outras bancas que utilizam as unidades de medida em outros assuntos, como eu falei no início dessa aula, né? Regra de 3, porcentagem, também as funções, frações e também aquelas razões e proporções que utilizam aí as unidades de medida no processo. Então, eu vou para questões que são diretas sobre isso. Mas quando é utilizado de forma indireta, você vai ver em outras aulas. Você sempre vai ver algumas transformações que é necessário você voltar aqui nessa aula e praticar mais um pouquinho, beleza? Vamos aos exercícios.